no final. Mesmo quando foi a Caxias e não ganhou, poderia ter conseguido um gol no fim. Perdeu em Caxias, né? Poderia ter empatado no fim. O Flamengo tinha uma disposição muito clara em campo. Eu acho que de jogadores também com o objetivo de mostrar que eles não são caras que a comissão técnica pode recorrer só quando os titulares não estiverem disponíveis ou jogando bem. Eu acho que a competição interna é uma coisa boa que acontece nos times de futebol que tem elencos mais profundos, como o elenco que o Flamengo tem. A volta não é uma garantia de que todo mundo vai chegar da seleção jogando como estava antes, porque a imagem de antes é a goleada sobre o Vasco. Teoricamente é o ponto mais alto da temporada do Flamengo. Acho que nem teoricamente. Se você imaginar que, então tá bom, então acaba o período das seleções nacionais, volta todo mundo e o Flamengo vai jogar como fez naquele dia contra o Vasco, isso é uma utopia. Sim. Porque o time precisou ser rearranjado para continuar competindo sem esses jogadores. Então agora sai uma turma, entra outra e puf, é automático o rendimento. Então. Hoje ele tentou o time... Eu concordo com ele em relação à qualidade do futebol no primeiro tempo. O Flamengo jogou muito bem. Teve contribuição dos seus jogadores decisivos e tal. Mas o campeonato é muito difícil. Eu acho que ele... Se você pensar num vestiário, na sala do treinador, tem lá a lista de jogos. E você tem que observar a tua sequência para saber o que você vai fazer, qual é o jogo que você pode trocar um outro jogador, qual é o jogo que não tem jeito, você não tem para onde correr. O jogo do dia 15 de agosto, que é o do Bolívar, tem do dia 15 e dia 22. Ele tem um jogo na altitude. Ele perdeu na altitude para o Bolívar, na fase de grupos, 2-1, ganhou 4-0. A vantagem aí é que ele conhece essa história. Já conhece. O jogo do dia 15 é um jogo que o time tem que voar. Para ver se consegue algo parecido ao que fez aqui na fase de grupos. Só que foi o jogo da volta, não foi o jogo da ida. Está invertido agora. Perfeito. Se ele consegue um bom placar, ele vai, não é que vai mais suave para a Bolívia, mas ele vai menos preocupado, podendo controlar o que ele já construiu. Se ele for para a Bolívia precisando vencer a altitude do adversário, as coisas aí lascou. Pelo seguinte, porque até chegar lá, o Flamengo tem agora o Atlético Goianiense. É um adversário que ele tem que vencer. Em casa, né? Em casa. Já é o retorno. Só que aí é Copa do Brasil, Palmeiras, depois é São Paulo pelo Brasileiro, Palmeiras a Copa do Brasil, depois Palmeiras pelo Brasileiro, vem Bolívar, vem o Botafogo e vem o Bolívar outra vez. De novo. Cara, esta é uma sequência e não dá para chegar no jogo e falar esse, porque são todos. Todos. Porque aqui são dois mata-matas. Temporada de Flamengo, Palmeiras e Botafogo é um negócio incrível. Sim. E não dá para escolher qual é o pior. Esse recorte, a gente mostrou isso no Sport Center, esse recorte de período e o período dos 3 melhores elencos do país, acho que a gente fecha. É uma coisa assim surreal. E esse jogo contra o Bolívar, dos 4-0, foi um dos jogos que eu sempre falei muito isso. Que na mesma semana o Flamengo ganhou de 2-0 do Corinthians e ganhou de 4-0 do Bolívar. O jogo dos 2-0 contra o Corinthians foi mais consistente e mais controlado. Esse jogo do Bolívar foi 4-0, mas teve uns espaços que o Flamengo deu que se ele der de novo, vai lascar. E foi uma semana que até se questionava que alguma coisa mais drástica poderia acontecer. Sim. Né? O jogo de hoje... Um pelo Campeonato Brasileiro e um jogo pela Libertadores, que era possível eliminação. O jogo de hoje, eu tô com o André, acho que o primeiro tempo teve conteúdo, acho que o time demonstrou, teve dificuldade para... O time do Vitória é um time mais organizado hoje, um time que se protege melhor, que compete mais. E claro que a gente olha para esse elenco, a gente olha para a capacidade individual desses jogadores, individual, coletivo é outra coisa. A gente sabe do quanto esse time pode produzir mais. Sim. Mas é o tipo de jogo que é chato. E eu falei isso no Sport Center hoje. O Flamengo tem total condição de buscar, mas vai ser aquele jogo encardido, chato, que você vai... E eu acho que dá para tirar coisas positivas. É um campo difícil de jogar, é um lugar difícil, porque a torcida vem, faz pressão. A questão do gramado também, eu sinto que é mais pesado, o jogo não fica tão rápido como normalmente o jogador mais técnico gosta. E a capacidade ali também de se recuperar, né? O Flamengo toma 1-1
Na hora que toma uma já vai dar ruim. E a gente viu na própria temporada o Flamengo tomando baques assim e não conseguindo voltar de novo. O próprio jogo contra o Milionários. Você não pode falar em altitude. Tem algumas boas demonstrações. Ele jogou a primeira fase 3 partidas fora de casa. Uma toma ele agora de novo. Uma 2.600, a outra 3.600 metros. Então você está falando de duas altitudes. Que já na Bolívia nem se fala. Agora tem outra. Então no quarto jogo são 3 altitudes. Com a possibilidade de pegar o Strongest. Se ele passar pelo Peñarol, ele iria depois para mais um jogo. O quarto em 5. Se somar tudo, chega na Lua. Cara, o Flamengo. é assim, é chato. É chato. Ô, Pedro, rapidinho, no pique, pra gente poder falar também da classificação do Bragantino. Vai enfrentar o Corinthians na Sul-Americana. No pique, Gabigol. Gabigol vai dar mais tempinho pra ele? Vai começar... Te convencer um pouquinho vai hoje, precisar Pedro? se acostumar, né? Ele falou, o Landim falou. Isso. Não há certeza sobre permanência. O Landim fala que o contrato tá na mesa. O Flamengo vai ter que lidar com essa situação do Gabigol a cada atuação dele. Hoje, ele acha um passe pro Carlinhos fazer o gol. Recentemente, ele achou um gol. Recentemente, ele entrou bem. Ele tem 3 jogos aí que você fala do desempenho dele em campo. Há quanto tempo a gente não fala do desempenho do Gabriel em campo 3 jogos seguidos? Fato. E a cada momento que a gente fala mais, é diretamente proporcional. Quanto mais a gente fala do bom desempenho do Gabriel em campo, mais vai crescer a pressão por uma situação que o Flamengo deixou chegar nesse momento. O Flamengo escolheu junto com o Gabriel não resolver até aqui. Porque quando você parte para a guerra de narrativa em entrevista, o Gabriel na saída de campo, o Landim, a jornalista, o podcast, você começa, a temperatura vai subindo. Só que ele tem o campo, ele tem o torcedor, ele tem a pressão. E hoje você já começa a ler, esse é o Gabriel, esse é o cara que vai resolver, esse é o cara que você não pode desgastar, descartar. É bom para o Flamengo, para o Tite, é uma solução a mais em campo e é uma cobrança maior fora de quem escolheu não resolver. O Flamengo empurrou, o Flamengo escolheu essa novela também até aqui. Sim. Estou administrando. Seguinte, classificação do Bragantino. O negócio é o seguinte: o Flamengo venceu o Vitória no Barradão 2-1. Arrascaeta fez o gol do Flamengo, o Vitória empatou e no finalzinho Carlinhos fez o gol. Aliás, o Carlinhos já tinha feito o gol contra o Atlético Mineiro e voltou a fazer um gol importante, o gol da vitória do Flamengo. Carlinhos está indo muito bem. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte: quem deu o passe decisivo, a assistência para Carlinhos fazer o gol da vitória do Flamengo, importantíssima, mais 3 pontos na briga firme pelo Campeonato Brasileiro, apesar de não estar jogando nada. O último jogo bom do Flamengo foi contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Quem deu o passe decisivo? Gabigol. Vocês repararam que nos últimos jogos, Gabriel Barbosa, que ainda está longe de ser aquele Gabigol que todo mundo conheceu, que surgiu no Santos e que brilhou intensamente no Flamengo e que sumiu a partir do final de 2022, ele está voltando a ser um jogador participativo. Durante todo o ano de 2023, Gabriel Barbosa era um jogador a menos. Ele, quando entrava em campo, ele não acrescentava nada, ele não conseguia se movimentar, ele tropeçava na bola e só aparecia no noticiário fora de campo. De uns tempos para cá, pouco tempo, ele tem entrado bem nos jogos. Ele entrou bem no jogo contra o Fortaleza, se movimentando bastante. Inclusive teve um gol anulado. Ele entrou bem no jogo contra o Criciúma, fez o gol de pênalti, que deu a vitória ao Flamengo. E ele hoje entrou numa pilha, entrou ligado. O Flamengo no marasmo, o Flamengo morto em campo, ele entrou e colocou o dedo na tomada e deu uma incendiada. Entrou com muita raça, com muita disposição.
E decidiu o jogo, porque ele deu a bola para Carlinhos fazer o gol da vitória. E isso tudo me leva à seguinte opinião. O Landim está certo nessa história de Gabigol, Flamengo, renovação de contrato. Porque vocês podem reparar, minha gente, a partir do momento que Landim foi ao podcast Fala João, que eu perguntei para ele sobre Gabigol. Será que a história dele vai terminar agora no dia 31 de dezembro, presidente? E ele respondeu, só depende dele. Gabigol tem uma proposta de renovação de contrato de 1 ano e 50% do aumento de salário. No dia seguinte, o empresário dele liga para o Sport TV, pede para entrar no ar e fala que ele estava trabalhando para Gabriel sair do Flamengo, que era um absurdo o que estava acontecendo. Pois bem, ele ficou fora de 2 partidas. Exatamente para que surgisse uma negociação, mas nada aconteceu. Ele voltou. E a partir daí, ele voltou diferente. Eu não estou dizendo que ele voltou a ser o Gabigol, que a gente conhece. Mas ele dá sinais de que ele está voltando. E tudo isso por causa desta situação. Ele está visivelmente incomodado. Após o jogo com o Criciúma, ele declarou para o repórter da TV que não trataram direito um ídolo, que ele não podia ser tratado daquela forma. Mas aí, o Flamengo acha, através do presidente Rodolfo Landim, que um ídolo do Flamengo também não poderia se comportar da forma que ele se comportou durante 1 ano e meio e também não poderia cair tanto de rendimento como ele caiu. Tem os 2 lados da história. Ele foi cutucado. Mexeram com ele. Gabriel, ele tem uma identificação enorme com o Flamengo. Se depender dele, ele quer ficar no Flamengo. Ele quer renovar o contrato com o Flamengo. Só que esta condição imposta pelo Flamengo não agrada ao Gabriel nem ao empresário dele. É óbvio que outros empresários, outros clubes apareceram interessados no Gabigol. Evidente, Gabigol tem mercado. O pessoal fala muito mal dele, mas ele é o tipo do jogador que todo mundo gostaria de ter no seu time. Quando tem, começa a achar, olha, o Gabigol aí, ele é um cara, isso, aquilo. Pois é. Isso tudo mexeu com ele. Ele foi provocado. Ele está irado. E ele começa a dar resultado em campo de novo. No sábado, ele decidiu o jogo batendo um pênalti, numa pressão absurda, bateu e fez. Vitória do Flamengo. Hoje,